Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Prepara Enem. Hoje teremos uma participação muito especial, professor Rodolfo. Olá Isabela, seja bem-vinda. Kleber. Vamos ver se o professor Rodolfo nos aguardar mais um pouquinho, o professor entrar. Enquanto aguardamos o professor, gostaria de convidar a todos vocês, né, a nos ajudarem a divulgar a página, né, estejam divulgando a página nos seus contatos, lembrando que esse projeto tem um caráter social, visa atingir aquelas pessoas que talvez não tenham uma oportunidade para ter acesso a um cursinho pago para se preparar para o Enem, para os vestibulares das regiões. Então nós gostaríamos assim de estar proporcionando, né, essas conversas, essas aulas que nós estamos tendo aqui, né, no Prepara Enem, para que outras pessoas tenham acesso e tenham essa possibilidade, né? Então a nossa intenção é fazer aumentar aí a nossa comunidade e convidamos vocês para nos ajudarem nessa divulgação, né, divulgando aí entre os seus conhecidos, entre os seus contatos. Aqui está. Chegou. Vamos lá. Opa! Tudo bem, professor? Tudo bem, Edward? Como vai? Maravilha! Seja bem-vindo ao Prepara Enem. Mais uma vez, quero agradecer você, a tua participação, muito importante aqui, dando esse apoio nesse projeto nosso, né, que tem um caráter social. Nossa intenção é de divulgar, né, através das aulas, através de orientações de professores, em especial do IFPR, né, para pessoas que aí não tenham condições de pagar um cursinho de acesso ou um cursinho preparatório. Então, mais uma vez, muito obrigado. Professor Rodolfo, doutor em História, correto? Historiador, Isso. nosso diretor em Jacarezinho, tem feito um trabalho muito bacana, um trabalho muito reconhecido, né, principalmente na parte do ensino em Jacarezinho, que tem sido um modelo e exemplo aí para tantas outras instituições. Então, seja muito bem-vindo, professor. Vou deixar você à vontade, agradeço a participação de todos e fique à vontade para desenvolver o tema. Obrigado, Edward. Deixa eu só arrumar aqui. Fica tranquilo, aqui Bom, vamos estamos em lá. casa. Bom, é um tema, eu acho que está em alta, né, atualmente, na sociedade, nas ciências sociais, enfim. Então, vamos já iniciar as tratativas do nazismo e do fascismo. E eu já explico, Edward, que eu vou partir de uma perspectiva não conteudista, tá? Certo. Eu parto de uma perspectiva, no meu entendimento de educação, que é de trabalhar de maneira mais reflexiva os temas, né, teórica, conceitual, para que os nossos estudantes eles compreendam o fenômeno e não apenas tentem decorar, memorizar. Porque isso faz com que Ótimo. eles esqueçam amanhã o que eles ouviram. Então é importante que eles tentem entender o fenômeno fascista, por que ele ocorre e por que aconteceu especificamente naquele contexto dos anos 20 e 30, né? Perfeito. Então, eu começando, acho que a primeira coisa que nós precisamos entender para compreender o fenômeno nazifascista, né, é que ele surge de um momento histórico de organização social, do trabalho, da economia, da sociedade, enfim, chamado de a Era dos Imperialismos, né? Nós temos que entender
que o nazismo e o fascismo eles foram consequência, portanto, foram resultado de um período caracterizado dentro da história do capitalismo como a era dos imperialismos, que era o quê? Basicamente, era o momento em que as grandes nações industriais do planeta, né, elas disputavam colônias, basicamente, principalmente, na África e em algumas localidades do Oriente. Né? Então, esse desenvolvimento, para que os alunos compreendam da indústria, da revolução industrial que começa na era moderna, né, que faz com que os burgueses eles ganhem visibilidade, ganhem poder, derrubem os reis e assumam as repúblicas, ele faz com que esse grande capitalismo, essa grande disputa internacional por mercado consumidor, fonte de matéria-prima, leve esses países europeus a buscar novas colônias, já que no século XIX ocorreram as independências da América. Perdem aquelas colônias os países europeus industriais, vão buscar em outro lugar, principalmente África e Oriente. Tá? Só que aí a gente já está numa situação de concorrência internacional da grande burguesia. A grande burguesia francesa concorria com a grande burguesia inglesa, que concorria com a grande burguesia belga, alemã e assim sucessivamente. Então, nós temos uma situação que o Estado, né, dentro dessa perspectiva do capitalismo imperialista, o Estado ele assume interesses privados da burguesia. Então, portanto, os Estados-nação eles precisam arregimentar a organização da sociedade, da economia e da política para dar vazão a essa concorrência internacional da burguesia de seus países. Ou seja, garantir fontes de matéria-prima e mercado consumidor nessas colônias. Portanto, eles entravam em conflito com outras nações industriais disputando essas fatias territoriais dentro do globo terrestre para exploração sem limites. Tá? Então, a gente percebe que, nesse momento, a lógica liberal do capitalismo de livre concorrência, né, de deixe estar, da mão invisível do mercado, isso passa a ser uma quimera, já que os estados têm que colocar toda a força estatal e política deles para dar conta dessa concorrência internacional. Os exércitos públicos pagos com dinheiro público e toda a produção do país passa a se voltar para esses conflitos internacionais em disputa por colônias. Tá? Então, esse é o contexto que nós temos que entender que vai culminar no fascismo e no nazismo. Por quê? Porque essa concorrência internacional promovida pelos estados em defesa dos interesses da burguesia nacional, tá? Ela vai levar o planeta a uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, que ocorreu entre 1914 e 1918, e essa Primeira Guerra Mundial vai terminar com praticamente a devastação econômica, social e política da Europa. Tá? Especialmente os países derrotados, né, que tinha como liderança a Alemanha, esses países, além de saírem destruídos da guerra, vão sofrer sanções muito fortes, né, muito incisivas em suas economias e políticas, que vai fazer com que essas nações não consigam se recuperar economicamente. Essas sanções vêm de um tratado internacional que nós costumamos chamar de Tratado de Versalhes. Tá? Então, esse Tratado de Versalhes foi uma espécie de vingança geopolítica dos vencedores da Primeira Guerra contra as nações derrotadas, especificamente, principalmente, a Alemanha. Né? Isso vai gerar, obviamente, um sentimento de revolta com os vencedores, uma crise econômica e social brutal na Alemanha, que vai levar aquela sociedade a um regime famélico, né? As pessoas estavam passando fome, sem emprego, tudo destruído, e eles não conseguiam se restabelecer porque, além de ter controle sobre suas políticas, eles ainda foram condenados a pagar altas indenizações aos países vencedores. Tá? Nesse bojo, a gente pergunta, mas e a Itália? A Itália, em 1915, ela muda de lado.
ela começa do lado da Alemanha, mas ela muda de lado em 1915, porém, nos espólios da Primeira Guerra, na divisão dos espólios, né, dos vencedores dividindo, portanto, os territórios e os espólios da vitória, a Itália fica de lado, subjugada, digamos assim, ignorada nesse processo. O que causa também uma grave situação econômica nesse país, na sociedade, no sistema produtivo, que leva a uma contestação internacional do regime capitalista. Tá? Então, o que nós temos nesse período? No pós-Primeira Guerra, as nações destruídas, mas principalmente a Itália e a Alemanha ainda sem ter o apoio internacional e tendo que pagar algumas dívidas do Tratado de Versalhes, nós temos uma situação na qual se mostra de maneira muito forte, Edward, a incapacidade da burguesia industrial de se reerguer por si própria. Tá? Então, nós temos uma situação em que a burguesia industrial desses países não consegue se reerguer, né, dentro da lógica de livre mercado, de competição e de meritocracia, e, portanto, não consegue restabelecer a economia desses países, gerar emprego e bem-estar social. Então, se começa a criar, claro, em outros lugares do mundo, mas com muita força na Alemanha e na Itália, um sentimento anticapitalista, porque se interpretava naquele momento que a própria guerra e as consequências da Primeira Guerra Mundial eram exatamente a consequência do capitalismo imperialista, do capitalismo que busca sempre a concentração de riqueza, né, na mãos de poucos, e especialmente esse capitalismo coordenado pela grande burguesia nacional de cada um dos países. Eles, na incapacidade de produzir emprego e bem-estar social, esses estados destruídos pela guerra, cresce esse sentimento anticapitalismo e, naturalmente, os movimentos de trabalhadores, os sindicatos, que são as representações desses trabalhadores, crescem, especialmente trazendo à baila o discurso do socialismo. Né? É nesse momento do pós-Primeira Guerra, portanto, da destruição dos sistemas econômicos causados pelo próprio capitalismo, no capitalismo imperialista, que nós vamos encontrar na sociedade uma maior abertura e receptividade aos ideais socialistas, que pregavam basicamente o fim da desigualdade, um equilíbrio social, um bem-estar, né, garantido pelo Estado como responsável de dar uma estabilidade, uma harmonia, uma dignidade social para as pessoas. Então, o socialismo começa a ganhar campo dentro dessas nações. Tá? Obviamente, nós sabemos que o socialismo ele é consequência de vários pensadores do século XVIII, mas principalmente do século XIX, mas ele ganha muita ênfase com o pensamento marxista, com Marx, né? O que a gente costuma chamar na história do pensamento de socialismo científico, né? É um socialismo no qual o Marx, junto com Engels, eles criam uma metodologia de transformação do capitalismo, né, para um outro regime, que seria o socialismo e, posteriormente, o comunismo, na qual as pessoas viveriam em um sistema de igualdade mais equilibrado. Tá? Então, vendo a impossibilidade dos próprios capitalistas combaterem o socialismo nesse momento e a fraqueza dos estados destruídos pela Primeira Guerra, Itália e Alemanha, tá, começam a enxergar num outro movimento, um movimento que partia daí dos grupos conservadores da sociedade, né, de direita, conservadores, muito religiosos, enfim, eles enxergam nesse movimento que começa a crescer sob a égide de líderes, né, de pessoas que se tornam ali a cabeça desses movimentos. E eles enxergam, portanto, a grande burguesia e o Estado, que esses movimentos da extrema-direita que cresciam
na Itália chamado de fascismo e na Alemanha chamado de nazismo, seriam a possibilidade de contenção do avanço das ideias socialistas. Então, quem financia, quem arregimenta e quem organiza e municia os movimentos fascistas e nazista na Alemanha, o nazismo é um estilo de fascismo, né? Então, daqui para frente eu vou tentar falar só fascismo. Então, quem arregimenta, organiza e bota para frente, alimenta esses movimentos é a grande burguesia, tá? Na tentativa de terceirizar a luta contra os socialistas, já que o capitalismo e essa burguesia tinham perdido prestígio por levarem essas nações e o próprio mundo a uma situação extremada que foi a Primeira Guerra Mundial, em que não só se destruiu as economias, o trabalho e o bem-estar, como também se perdeu milhares e milhares, milhões de vida, né? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter um pensador alemão que estudou muito o fascismo, chamado Ernst Bloch, tá? Ele vai dizer, portanto, que o fascismo, nesse momento da história, ele é a estratégia do grande capital para se manter no poder e manter as estruturas e as engrenagens de concentração de riqueza, né? Então, o fascismo vai ser o capataz do capitalismo para combater o socialismo, né, e posteriormente o comunismo, e garantir os interesses do grande capital de maneira terceirizada, tá? Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter nessa sociedade, e é muito interessante a gente trazer por um lado essa discussão, né? É muito comum a gente ver comentaristas de jornais ou até intelectuais diletantes no conhecimento do fascismo, no estudo acadêmico do fascismo, dizerem que o direito falhou naquele momento, né? Ou seja, os sistemas de justiça falharam ao não conseguir barrar o avanço daquela extrema-direita violenta, né, miliciana, porque eles criaram milícias dentro de seus países, armadas pelo grande capital para combater o comunismo. E um movimento que, quanto mais o sistema de justiça e as forças policiais fechavam os olhos para aquilo, mais violento, mais agressivo e mais campo ganhavam esses movimentos fascistas da extrema-direita, tá? E então a gente vai ter, por exemplo, na obra do professor da USP, o Alisson Mascaro, né, quando ele vai trabalhar essa questão do direito frente a esses movimentos de extrema-direita no pós-Primeira Guerra Mundial, ele diz que o direito não falhou. Na verdade, o direito foi a antessala do fascismo, né? O direito não barra o fascismo, o direito abre o caminho para o fascismo. Ao legalizar ou, no mínimo, fazer vistas grossas aos crimes reincidentes que eram cometidos por esses movimentos na sociedade, né? Como ataques às instituições formadas, a grupos opositores, a badernas na rua, a assassinatos e perseguição de pessoas do campo da esquerda naquele momento, enfim. Então, nós vamos ter, dentro do campo jurídico, o Alisson Mascaro, ele é um filósofo, mas ele também é um professor da área do direito administrativo, tá? Se eu não me engano, administrativo, que ele vai falar, portanto, ele é da teoria geral do Estado. E ele vai falar, portanto, que essa antessala do capitalismo, né, do fascismo, é o sistema judiciário, que, obviamente, diz o Alisson Mascaro, dentro de um mundo organizado pela burguesia desde a Revolução Francesa, que foi tomando conta das repúblicas, principalmente ocidentais do mundo, ao reconfigurar e reorganizar os estados dentro dessas repúblicas, a forma jurídica pela qual se organizou o Estado é a forma jurídica do capital. Portanto, toda a estrutura jurídica e legal dos países ocidentais, né, capitalistas, republicanos, do pós-revolução industrial, quando a burguesia conquista
o poder com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ele vai dizer, portanto, que o direito não é o campo da justiça, o sistema judiciário, ele não é um campo de garantia de direitos das pessoas. Ele é um campo de garantia das estruturas de funcionamento do capitalismo e da sua consequente concentração de riqueza na mão de poucos. Portanto, o direito e a justiça existem nesses países, assim como até hoje, diz ele, para garantir os mecanismos de funcionamento de expropriação da mais-valia do trabalho alheio e da concentração de capital na mão de poucos. Tá? E ele diz que dentro de uma situação em que o próprio capitalismo leva a uma crise generalizada no pós-Primeira Guerra, essa burguesia precisa recorrer a esse Estado de direito, ao Estado político, que tem dentro dos seus sistemas jurídicos a garantia da reprodução do capital, para dar vazão e abertura para movimentos radicalizados do campo conservador, que atuariam como cães de guarda do capital, atacando o campo progressista, os socialistas ou qualquer movimento de esquerda. Tá? Então, é dentro desse momento que nós temos, e o Alisson Mascaro fala isso, o fascismo não é uma terceira via dentro daquele contexto, como se costuma dizer. Fala-se que nós tínhamos 3 vias naquele momento, né? O socialismo, o capitalismo e o fascismo surge como uma terceira via, uma opção. Não. O Alisson Mascaro, o próprio Bloch, o Pollock, outro pensador alemão, eles falam que o fascismo é o estado radical do capitalismo liberal. Tá? É isso que está sendo dito ali naquele momento, então. Que o fascismo ele é um mecanismo natural e estratégico do capitalismo em momentos em que a crise se instala de maneira que você não pode mais controlar e prover uma mínima harmonia social. Então, o capitalismo ele deixa de ser liberal e passa a ser autoritário. E aí o Mascaro diz algo muito importante para a gente. Ele diz, vejam então que o capitalismo ele não tem em sua forma natural o liberalismo. O capitalismo tem em sua forma natural os mecanismos de produção e concentração de riqueza dentro de uma economia de mercado. Agora, a democracia, os direitos humanos, os direitos de trabalhadores, isso são estágios no qual o capitalismo ele cede alguma coisa para outros grupos sociais dentro de momentos de estabilidade para que consiga se reproduzir harmonicamente. Mas em momentos de radicalização da crise, o capitalismo, sem nenhum pudor, também usa de instrumentos radicais como a destruição da própria democracia, do liberalismo e dos direitos trabalhistas e humanos para garantir a sua manutenção no poder e as estruturas de produção de riqueza e concentração da mesma. Tá? Então, essa é a leitura do Mascaro e ele fala, portanto, que nesse momento nós temos a intensificação do capitalismo de Estado. Se fala tanto em Estado mínimo no capitalismo, no liberalismo, no neoliberalismo, né, que tem que deixar as forças do capital e do mercado regularem a economia, mas, na verdade, as forças do capital, a grande burguesia e o mercado, sempre, na história do capitalismo, dependeram sobremaneira do Estado, das verbas públicas e do setor público para garantir suas benesses e seus privilégios às custas do inferno coletivo. Né? Então, o capitalismo de Estado, né, ele ocorre numa situação em que não há mais fissuras entre ideais de organização social, política e econômica. É aí que o Mascaro diz que nós vamos ter a passagem do capitalismo liberal para o totalitarismo, porque você não tem mais fissuras, você não tem mais a ideia do capitalismo liberal, do livre mercado, diminuição do Estado, não. Ocorre, na verdade, ali uma junção, uma simbiose entre o poder estatal e os interesses do capital,
produzindo uma forma de Estado que o Mascaro chama de capitalismo de Estado, em que não há fissuras de interesse entre essas classes, então há um amálgama total na junção do capital e do Estado, formando então algo total, o totalitarismo garantido pelo sistema público, né, estatal com recursos públicos, a fim de manter os interesses dessa grande burguesia. Tá? Então, o que acontece? Na incapacidade, naquele momento, capacidade racional do capitalismo, né, de explicar a situação e de dar soluções àquela situação a partir de um pensamento democrático, livre, na diversidade, no debate público, ou seja, não há capacidade racional que explique o capitalismo naquele momento. Porque o capitalismo foi o produtor da guerra e da crise subsequente a ela. Tá? Então, o capitalismo ele sai como discurso oficial, né? Ele se coloca atrás da cortina, com as cordinhas na mão, né? Manipulando os fascistas como fantoche para fazer esse contradiscurso à esquerda, já que não há capacidade racional das ideias capitalistas em fazer esse contradiscurso à esquerda nesse momento. Tá? Então, na incapacidade racional, nós temos a criação de um processo irracional, né? Na qual você tira de campo a lógica da ciência, da educação, do debate público, você diminui os interesses da democracia, das instituições democráticas, do parlamento, enfim, em pró das garantias de reprodução do capital. Então, você passa nesse momento de um liberalismo democrático para um Estado totalitário capitalista, tá? A partir de uma lógica irracional de negacionismo das questões óbvias que são imíscuas na sociedade. Tá? Então, se recupera o discurso conservador. Esse discurso conservador ele ganha muito mais espaço do que o discurso liberal do capitalismo. Entra em campo agora, né, aquele grupo de conservadores de direita e telefone aqui, desculpa. Nós temos ali o que, então? Começa a se produzir uma lógica da identidade nacional, de voltar às raízes, da tradição desses países, da cultura histórica desses países, né? Da religião. Aqui, viu? Não, tranquilo, então, nós tranquilo. temos uma tentativa de voltar. Temos uma tentativa de voltar, portanto, a essa tradição, cultura, religião, conservadorismo. Por exemplo, na Roma se fez muito discurso, na Itália, né? O partido fascista ele cresce em Roma, mas se fez muito discurso de voltar às raízes romanas, do Império Romano, de falar, nós já fomos a grande potência desse mundo, como estamos nessa situação agora? Então, dentro do guia moral do capitalismo, né? Sendo uma sociedade capitalista, porque a Itália a Alemanha a Europa é capitalista naquele momento. As pessoas que vivem nesse estado, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, elas foram criadas dentro de uma cultura capitalista. Para elas, o capitalismo, a disputa no mercado, a meritocracia, essas coisas todas são como se fossem naturais, inatas. Não foi construído historicamente por ninguém. Tá? Então, eles colocam isso. Temos que voltar às nossas raízes, porque fomos potentes, e se não somos potentes mais, obviamente não é nossa culpa, a culpa é de alguém. Aí você então tem a criação nesse momento do inimigo. Você precisa criar um inimigo da nação para que você conclame toda essa sociedade a lutar contra esse inimigo que é o culpado pelas desgraças dessa sociedade. Então, as desgraças dessa sociedade não foram criadas pelos capitalistas dessa sociedade. É algum inimigo externo que nos fez chegar até aqui e nós temos que combatê-lo. Normalmente eram, óbvio, os socialistas e os países que venceram naquele momento, especialmente para a Alemanha. Para a Itália eram os socialistas, basicamente,
que eram os culpados. E eles vão adotar depois o discurso do judeu também. Então, nós temos aí, dentro da lógica do capitalismo, que isso é ensinado desde que a criança nasce, na escola, na família, na igreja, em todas as instituições, se comportar dentro de uma sociedade capitalista, né, de trabalhar muito, de ter sua família, sua casa, consumir, ter seus bens, se mostrar socialmente com o que você tem e não com o que você é. É assim que se constrói a natureza do indivíduo capitalista. Então, dentro da lógica protestante, o guia moral calvinista que surge lá no século XVI, de que o trabalho agora não é algo que dê vergonha, como na Europa medieval católica, agora o trabalho é, na verdade, um sinônimo de riqueza, de trabalhar para Deus, e lá no final todos saberemos se somos os escolhidos ou não, embora Deus já saiba, é a ideia da predestinação no calvinismo, tá? Então, o trabalho entra como guia moral dessa sociedade capitalista. Então, você tem pessoas que trabalham muito, se dedicam muito, dão o sangue, trabalham de sol a sol, de domingo a domingo e veem que não conseguem evoluir. Na verdade, eles veem a sua situação piorar. Não ter dinheiro para colocar comida na mesa, não ter como pagar aluguel, não ter trabalho. Então, eles só podem dizer o quê? Bom, se na lógica meritocrática, quem trabalha e se esforça muito deveria ser recompensado no capitalismo, como eu não sou recompensado, obviamente a culpa não é minha, porque eu trabalho. A culpa é de alguém. E esse alguém precisa ser criado dentro da nação como é o Estado corrupto, é o comunista, enfim. Esse discurso historicamente recuperado para se construir uma radicalização na política a partir das ideias da extrema-direita. Tá? Então, o que nós temos? Nós percebemos naquele momento que o campo marxista e a esquerda começam a perder campo por um erro histórico reincidente e repetido até os dias atuais. Qual era esse erro histórico? A grande questão dos socialistas da época era o seguinte: como o trabalhador explorado e expropriado pode defender o patrão? Basicamente isso. Como alguém que trabalha arduamente e recebe um salário de fome e nunca vai sair daquela situação naquele trabalho, pode defender aquele setor ou aquele grupo ou aquele indivíduo que explora o seu trabalho, né? O Marx vai chamar isso de a expropriação da mais-valia. Basicamente, só para explicar para o pessoal, a mais-valia é toda a riqueza que o patrão ou a fábrica, ou seja lá, tira do trabalho do próprio trabalhador. O salário do trabalhador na lógica capitalista é o dinheiro que ele recebe para manter apenas a sua força de trabalho. Dentro da teoria liberal capitalista, o capitalismo ele só dá ao trabalhador e ao pobre o mínimo necessário para que ele mantenha a sua força física e orgânica para continuar trabalhando. Portanto, tudo a mais que ele produziu de riqueza dentro da fábrica, da fazenda, ou seja lá onde for, vai ficar com o patrão. Isso é a mais-valia, é o mais-valor do trabalho que é apropriado pelo patrão e é um valor altíssimo. Tá? Então, o que nós temos? A esquerda, o marxismo, os socialistas, o campo progressista naquele momento, ele queria dialogar com um povo pobre, mal educado, muitos ainda camponeses que viviam em situações quase em pequenas cidades da Alemanha e da Itália, quase ainda em situação feudal de trocas e de cultura, né? Então a esquerda ela quer fazer um debate acadêmico, quer explicar o que é mais-valia para essa população, um discurso que não tem o menor sentido para aquela população do campo ou aquele trabalhador precarizado, ele não consegue compreender aquilo. Enquanto a extrema-direita fascista desses países vem com um discurso simplório, superficial, mas que é facilmente absorvível da tradição, da família, do trabalho, e de que alguém é culpado por isso, então nós temos que atacar esse alguém. Tá? Ou seja, o marxismo dialogava com a classe média letrada, ou seja, aquele grupo intelectual da classe média, e com os poucos grupos de trabalhadores conscientes, talvez os que estivessem em sindicatos ativamente. Mas todo o resto ela não conseguia dialogar.
embora ele tivesse a melhor explicação para a situação em que se encontrava aquela sociedade. O fascismo e o nazismo, portanto, eles movimentaram as engrenagens culturais enraizadas historicamente. Família, tradição, terra, trabalho como guia moral, enfim. Isso é muito fácil de entender. Então, se você não evoluiu e você trabalha e você é conservador e que você vai na igreja e você faz tudo correto, como você está nessa situação? Alguém é culpado, vamos encontrar o culpado. O culpado, obviamente, era o comunismo e alguns grupos sociais, como os judeus, especialmente na Alemanha, mas que acaba sendo adotado também pela Itália e em outros locais. Por exemplo, o movimento integralista brasileiro, né, que era chamado Ação Integralista Brasileira, que foi o maior partido de massas da extrema-direita da história brasileira, ali nos anos 30 também, né, ele organizou esse movimento todo dentro da lógica fascista, tá? Também dentro da lógica anticomunista. É muito engraçado como esse discurso ele é facilmente adaptável, porque o Brasil não tinha a menor organização de socialistas ou comunistas aqui nos anos 20 e 30, né? Era uma piada, não existia. Né? Um país da República do Café com Leite, com uma sociedade toda ruralizada, como que você vai ter uma organização sindical expressiva de defesa do socialismo? Mas esse discurso pegou. E se você pega as publicações integralistas da época, os jornais, as revistas, eram um ataque contundente ao comunismo e ao perigo que isso representava às famílias. Você pega, por exemplo, a seção infantil da revista Nauê, nos anos 30, a seção infantil, ou seja, era para criança ler, dizia que se o comunismo tomasse o poder, os comunistas iam entrar na casa, falava para a criança, né? Vai entrar na sua casa, matar seu pai, estuprar sua mãe e te separar dos seus irmãos. Agora imagine como essa criança cresce com uma informação dessa toda deturpada, né? E depois nós queremos falar que as fake news começaram hoje, né? Nós temos que entender historicamente que as fake news sempre existiram. E, aliás, ao contrário do que a grande imprensa diz hoje, a grande imprensa sempre foi a maior produtora de fake news da história, né? Porque ela monopolizava os meios de comunicação, portanto, os procedimentos para fabricar informação do jeito que ela queria. Hoje a internet está aí, outros grupos tiveram acesso à fala e alguns hoje da extrema-direita, também conseguiram arregimentar um esquema muito bem organizado nas redes para produzir um outro tipo de fake news que não são as fake news da grande imprensa. Então, há uma disputa hoje quem produz fake news melhor e que ganhe mais a atenção da população. Obviamente, como nos anos 30, as fake news mais simplórias, mais superficiais e mais rasas para serem absorvidas e entendidas são as que ganham maior vazão, que são as fake news hoje que nós vemos dos WhatsApps, enfim, essas coisas todas, Twitter, que não são, portanto, as fake news dos grandes meios de comunicação. Então, o que nós temos aí? Nós vamos ver que é principalmente nas classes médias e baixas e nos camponeses que esse fascismo e esse nazismo vão se desenvolver com mais força. Porque sempre é a classe média, na verdade, ela é a grande reprodutora do ideal capitalista. A classe média serve como a chefe de gabinete do grande capital, né? Ela é a intelectualidade orgânica, para usar os termos de Gramsci aqui, que sempre repassa os ideais capitalistas para a classe trabalhadora ou a classe precarizada, tá? Então, cresceu nas classes médias e baixas o fascismo e o nazismo, e também no campo, por ser um povo muito, muito rudimentar ainda, sem acesso à informação e à cultura, que, portanto, os valores de terra, família e conservadores são muito sensíveis a esse pessoal. Essa não é minha tese, essa é a tese do Haidt, Wilhelm Haidt, que escreveu um dos livros mais conhecidos sobre como o fascismo e o nazismo ganhou as massas, que é chamado A Psicologia das Massas, que vale muito a pena ler. Mas até mesmo Freud tratou disso, Edward. O Freud ele vai falar que o homem comum
né? Esse homem comum da classe média baixa, o homem do campo, né? Ele vai buscar, portanto, numa situação de desgraça generalizada, ele vai buscar, portanto, um salvador da pátria, um herói, um líder para chamar de seu. Essa pessoa que, quase com poderes divinos, vai salvar a nação dos inimigos, que já foram criados por essa lógica de produção de fake news, financiada pela grande burguesia, mas disseminada pelos fascistas da classe média, classe baixa e classe camponesa. Tá? Então, o líder passa a ser o ideal de eu, o Freud diz. Aquele líder que vai nos salvar, o Führer na Alemanha, né? ou o Duce na Itália, ou o Hitler, portanto, na Alemanha, e o Mussolini na Itália, né? Figuras mitológicas que se tornam quase para aquela população, eles vão ser o ideal de todo cidadão comum. Na impossibilidade de eles serem os heróis e aquela figura potente e salvadora da pátria, eles então passam, se reproduzem, na verdade, na figura do líder. O líder, então, passa a pensar por essa massa. Essa massa se torna quase que um rebanho que apenas executa o que é determinado pelo líder, que arregimenta essa massa toda a partir das fake news e do controle dos movimentos de massa e de comunicação financiados pelo grande capital. Tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, esses pensadores todos que trabalham com como surgiu o fascismo e o nazismo, e nós vamos ter um outro, o Alfred Sohretl, tá? Que vai escrever um artigo chamado A Herança de uma Época, que ele diz, e muito acertadamente, ele diz que o fascismo ele não é uma junção das forças que estavam presas dentro da sociedade e que explodiram em algum momento. O Sohretl ele vai dizer o fascismo vem da junção de várias fraquezas que estão espalhadas, que são fraquezas, por exemplo, até mesmo da grande burguesia, que perde a possibilidade racional de explicar o capitalismo, é a fraqueza do próprio Estado, é a fraqueza da pequena burguesia, aqueles que tinham pequenos negócios, né, pequenos e médios negócios, que veem seu negócio explodir, deteriorar e falir. É a fraqueza dos trabalhadores conservadores, que estão chegando a uma situação de fome. É a fraqueza do trabalhador de campo, que também não vê possibilidade de sair daquela situação em que se encontra. Então, o fascismo ele é uma junção de várias fraquezas conservadoras e muito bem manipuladas pelo grande capital a partir dos líderes e das ideias rasas e superficiais da extrema-direita, né? Então, você junta todas essas fraquezas e torna algo forte, que é mais ou menos de onde vem o termo fascismo. O fascismo, na Itália, ele quer dizer o feixe, né? Um feixe, um caibro, né? Muito fininho, que sozinho você quebra facilmente. Mas quando você coloca vários feixes juntos, você não consegue quebrar. Tanto que o símbolo do fascismo é um monte de feixe junto, amarrado no meio. Você não consegue quebrar porque você juntou todas aquelas fraquezas espalhadas pela sociedade, fraquezas essas produzidas pelo capital e pela crise, pelo esgarçamento do capitalismo, que levou até as últimas consequências, a voracidade pela concentração de capital numa guerra mundial, tá? Causou fraquezas disseminadas para toda parte, e eles foram muito bem... eles foram felizes, digamos assim, tiveram uma estratégia muito boa para criar o discurso do inimigo, porque eles dominam os meios de comunicação, portanto, eles têm a facilidade muito mais fácil de produzir opinião pública, e na incapacidade de lutar com os socialistas, eles arregimentam, financiam, municiam as milícias nesses países. Na Alemanha, os nazistas, né, os camisas marrons, e na Itália, os camisas negras, as milícias armadas, portanto, naquele lugar. Tá? Rodolfo, se você me permite, queria fazer uma pergunta para você, para saber a tua Fica à linha vontade. de interpretação. Considerando
a partir dessa tua análise, você entende que o fascismo, em algum momento, o grande capital ele perde o controle sobre ele, ou você entende que o grande capital ele tá consciente, vou usar essa expressão, consciente de até onde vai chegar esse fascismo, né? Porque tomando como exemplo a imprensa, né, que você usou muito bem colocou muito bem a ideia de que eles criam, né, foram os primeiros grandes criadores de fake news. E aí hoje eles se colocam como aqueles que combatem a fake news. A verdade agora vem dela, né? Da mesma maneira, pensando no grande capital, será que o grande capital ele perde o controle num determinado momento ou ele sempre está no controle, sabendo para onde vai esse fascismo? O grande capital, ele em determinado momento, à medida que cresce o poder desse líder, né, ele vai perdendo as rédeas. Mas o grande capital ele sempre tem outros elementos para contrapor esses movimentos de extrema-direita. Né? Porque, por exemplo, esses movimentos de extrema-direita, embora eles estivessem deteriorando a democracia, os sistemas liberais, que basicamente não é natural do capitalismo, o natural do capitalismo é a produção e concentração de riqueza, seja em formato autoritário, totalitário ou democrático. Né? Eles usam, então, esses formas de Estado e de poder à medida da necessidade de cada período. Né? Então, o que acontece? Eles ainda têm grupos, parlamentos, o financiamento, grandes grupos que podem controlar o fascismo até em determinado momento da escala de crescimento. Chega um determinado momento que ninguém controla mais. Quando essas milícias se tornam a guarda oficial desse líder, desse poder saqueado da nação, e aí começa a perseguição e destruição em massa, né, que foi o que aconteceu basicamente na Itália e na Alemanha, que levaram, portanto, posteriormente. Por que aconteceu? A grande burguesia produziu um discurso tão radical na criação do inimigo, né? Foi produzindo durante um tempo e usando essa massa pouco racional, fascista, para a reprodução dessas ideias em movimentos, em brigas de rua e por aí vai. Isso foi há tanto tempo alimentado que se criou um ódio generalizado naquela nação que depois você não controla mais. Você não consegue mais controlar. Né? Porque é a nação, ou grande parte dela, que acredita piamente nas palavras do líder e vai fazer qualquer coisa para seguir os seus mandos. Inclusive matar em massa em sistemas industriais de produção de morte, como foram os campos de concentração, torturar pessoas e levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, como o Humberto Eco fala e vários intelectuais, o Horkheimer, né, o Benjamin, eles falam que quando soa o alerta do fascismo, nós precisamos escutar. Porque se nós não escutarmos o alerta do fascismo naquele momento, né, alguns vão chamar de o ovo da serpente sendo chocado. Né? Quando você não percebe que está prestes a iniciar um movimento fascista que ganha massa e poder e depois é incontrolável, nós não sabemos onde vai parar. Naquele momento dos anos 30, nós paramos no que de pior talvez se produziu na história da humanidade, que foi o Holocausto e uma guerra que matou quase 100 milhões de pessoas nos campos de guerra. Né? Então, eu acho que você tem razão ao perguntar isso, porque perde-se o controle em determinado momento. Mas se eu puder te trazer só algumas coisas aqui, né? Só para a gente reiterar algumas ideias que foram colocadas, o fascismo, portanto, aparece como consequência do capitalismo esgarçado, né, que foi levado às últimas consequências, e coloca essa massa de atingidos no subconsumo. Só que num subconsumo radical. O próprio Alfred Sohn-Hattel ele vai falar que o subconsumo ele é uma situação perene do capitalismo. Para o capitalismo e a concentração de riqueza existir, você precisa deixar uma massa muito grande de pessoas no subconsumo, na miséria.
Porque nós estamos falando de recursos escassos no planeta. Nós temos uma quantidade X de recursos em disputa no planeta, mas dentro de uma lógica capitalista, que é a lógica da acumulação, né, da riqueza, nós vamos criar engrenagens de funcionamento da sociedade em que poucos ficam com muitos, então necessariamente muitos ficam com pouco. Só que como você tem os instrumentos de formação de cultura e de opinião pública na mão desses poucos que ficam com muito, né, a grande burguesia, que é a dona dos grandes meios de comunicação, a dona das grandes empresas e a dona dos políticos, porque elas financiam as campanhas dos políticos. Portanto, você tem toda uma estrutura, a superestrutura que o Gramsci fala, da sociedade civil, dominada pelo capital. Essas pessoas que estão abaixo, então, que nunca chegarão a ser ricas, embora se prometa a elas que um dia elas podem chegar lá, elas acreditam nesse discurso porque é o discurso que elas encontram desde criança e que elas veem sendo executado desde criança. E se elas não conseguirem, dentro da lógica da meritocracia, é única e exclusivamente por culpa delas mesmas que não foram capazes de superar seu estado de pobreza. Tá? Então, nós vamos ter, como diz não só o Tom Hattel, mas também o Charles Bettelheim, né? Ele vai dizer que esse subconsumo gera o fascismo quando ele está num subconsumo muito radical. Quando a pobreza ela bate na bunda da classe média. Porque a classe média ela não se afeta ao ver crianças e pessoas morrendo de fome ou comendo lixo na rua, desde que não seja ela. Agora, quando chega nela, quando essa crise econômica ela é muito radical e chega nessa classe média, que é a regimentadora da classe baixa, né, a intelectual orgânica que conduz essas massas, ela também se radicaliza. E como ela tem os instrumentos de movimentação de opinião pública, essa classe média, ela vai cobrar do grande capital, né, que vai precisar formar um outro tipo de pensamento da sociedade para garantir as suas benesses, que é o fascismo. Então, é levar a última consequência à radicalização da produção do inimigo externo, do causador dessa desgraça, que nunca é o próprio capitalismo e a burguesia daquele país, né, na concepção criada pelos instrumentos de formação de cultura, e você cria um sistema de ódio que, dependendo de quanto tempo e o quanto você alimenta isso, você não controla mais depois. Por isso que o Ernest Bloch vai falar, Edward, que aquele presente intolerável para a população, criada pelo capitalismo, pela guerra, parecia diferente com Hitler e Mussolini. Parecia que com Hitler e Mussolini, aquela situação intolerável do presente poderia mudar. Porque Hitler e Mussolini pensavam memórias afetivas do passado, fazendo a construção também ideal, mas não real, de um passado forte, de um campo forte, o trabalhador do campo forte, quando, na verdade, sempre foram camponeses explorados por quem é dono dos meios de produção. Tá? Então, o que nós temos para ir finalizando, que eu acho que a gente está acabando o tempo, né? O Mascaro, o Alisson Mascaro, ele diz assim, o que nunca acaba no capitalismo, nunca, porque é o mecanismo de funcionamento dele, é a expropriação de mais-valia e a concentração de riqueza. O que eventualmente acaba, diz o Mascaro, são os penduricalhos que o capitalismo inventa, como a democracia, a liberdade e os direitos. Isso pode acabar. Agora, o que nunca acaba é o sistema de expropriação da mais-valia e de concentração de riqueza. Não é à toa, por exemplo, que o professor Rafael Valim, né, doutor em Direito, já foi professor da Universidade de Manchester, já teve estágio de pesquisa em Oxford, ele vai escrever um livro chamado Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. Ou seja, ele vai dizer que o estado de exceção é a forma jurídica do neoliberalismo, que é o que o Mascaro fala. A justiça e o sistema de justiça todo, as polícias, o judiciário, tudo isso, ele existe para garantir esse mecanismo de expropriação de mais-valia e de concentração de riqueza. Portanto, diz o Rafael Valim, é a forma jurídica do capitalismo. O capitalismo inventou o Estado dentro dessas organizações legais, jurídicas, para garantir os direitos de privilégio de uma pequena classe que comanda
o capital. Por isso que eu encerro com uma frase do Horkheimer, porque eu acho que a gente não tem muito tempo mais, que ele diz o seguinte, que é um intelectual, né, da escola de Frankfurt. Ele diz que quem não consegue falar do capitalismo, tampouco tem o direito de falar de fascismo, porque fascismo e capitalismo são a mesma coisa. Então é isso, eu acho que a gente não tem muito tempo, não sei se você tem mais pergunta. Temos ainda mais uns 4 minutinhos, se não me engano, pela contagem aqui ainda não começou. Mas, assim, fantástica a tua explanação. Acho que, se possível, a gente ficaria aí mais horas aí para ouvir. E quero aproveitar o momento, né, já e estender o convite para que você retorne em outra ocasião, de acordo com a tua agenda, com a tua disponibilidade, para conversar mais um pouco a respeito dessas questões, porque você falando, a gente, com certeza, todos que estão nos acompanhando e todos que ainda vão nos acompanhar, né, porque essa aula ela vai ficar gravada, né, a gente está pensando na nossa sociedade. A gente está falando de hoje, né? A gente está falando de tantas coisas que a gente vê acontecendo, que está aí a nossa porta, né? E que se repete de uma forma incrivelmente muito semelhante àquilo que nós vimos acontecer em um passado não tão distante, né? Então, nós estamos falando aí de anos 30, anos 40, não temos um distanciamento histórico nem de 100 anos ainda para ver tantas situações se repetirem. E para finalizar, queria agradecer mais uma vez, né, a tua participação. Obrigado porque você se dispôs a estar conosco, nos ajudando os estudantes aí não apenas a uma, como diz, né, uma decoreba, um monte de conteúdo, né, mas uma reflexão que é tão importante aí para os nossos dias, uma reflexão que é muito importante aí para que tanto nós como professores e os nossos estudantes, né, que estarão aí iniciando uma carreira acadêmica, que eles possam então estar aproveitando ao máximo aí esses conhecimentos que você vem trazer aí para a gente. Quero deixar aí, se você quiser trazer suas palavras finais aí de agradecimento. Não, eu agradeço apenas o convite, parabenizo o projeto, né? Agradeço o professor Kleber Serafim, que foi quem fez o convite, agradeço a você, que é um dos criadores desse projeto, e eu acho que esse tipo de ação social, que é uma ação de extensão, né, basicamente, demonstra a importância dos institutos federais, né, na preocupação em, de fato, levar conhecimento e transformação de vida para a população no geral, especialmente para os que não têm acesso a esses sistemas escolares de produção robótica de fazedores de prova, né? A educação do Instituto é uma educação não para criar decoradores e executores de conteúdo, mas de criar pessoas capazes de pensar e refletir sobre os conteúdos. Quem entende e reflete sobre o conteúdo consegue fazer uma prova e muito mais coisa na vida. Agora, quem só decora conteúdo só faz a prova e tem depois inabilidades sociais, econômicas e políticas para lidar na sociedade, que é, por exemplo, um resultado em massa das consequências que nós temos hoje no país e em outros lugares do mundo. Pessoas que aprenderam técnicas e profissões, mas que não aprenderam a ler o mundo e interpretar a realidade. Exatamente. Muito obrigado, professor. Agradeço a presença de todos que estão aí, também nos prestigiando, os professores do Instituto, professores parceiros que têm nos ajudado, têm trazido muitas contribuições. Obrigado pela presença. Outros diretores que também estão presentes aí acompanhando essa live. Estão todos convidados a retornarem. Nós temos encontro toda segunda, quarta e sexta, com um tema diferente, invocando uma área de conhecimento diferente, para que a gente possa, então, diversificar os assuntos, né? E possamos, de alguma forma, estar contribuindo no crescimento
de todos, né, de uma maneira geral. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, até a próxima, nossa próxima aula, sexta-feira, vamos estar aí falando sobre biologia, tá certo? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Rodolfo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.